Nós vamos iniciar, a partir desse domingo, dessa noite, uma série de mensagens cujo o nome dessa série se chama Vida Cristã Autêntica. Vida Cristã Autêntica. Ao longo dessa série de mensagens, o objetivo maior é nós entendermos o que significa uma vida cristã. Depois que nós ouvimos a mensagem do Evangelho, no dia que nós nos arrependemos dos nossos pecados, começamos essa caminhada cristã. E o que significa agora, no dia que você ouviu o Evangelho de Jesus, creu nessa verdade, e a partir de então você começou a viver uma nova vida. E agora, como viver essa nova vida em Cristo Jesus? O objetivo então dessa série é que saiamos mais amadurecidos, entendendo o que significa essa vida cristã na prática, à luz da palavra do nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, vamos ver do verso 1 ao verso de número 4. Romanos capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 4. Que diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? O tema da mensagem dessa noite é andando no Espírito. Andando no Espírito. E o que significa, à luz desse texto, de hoje nós vamos ver aqui nessa noite, andar no Espírito. Pode ser que você tenha alguma compreensão, uma ideia do que significa isso, ao longo da sua caminhada cristã, ao longo daquilo que você já ouviu, mas a ideia aqui é nós olharmos para as Escrituras e vermos o que a palavra do Senhor tem a nos ensinar nessa noite sobre o sentido bíblico de andarmos no Espírito, nesse texto tão poderoso, tão rico, de Romanos 8, do verso 1 ao 4. Vou pegar. A carta aos Romanos, antes de ser vista como um grande tratado doutrinário, porque tem muita coisa, muita doutrina, muito ensinamento, muita instrução importante para a nossa fé, um ponto importante é entendermos que o apóstolo Paulo, ele, ao escrever essa carta, ele teve o intuito de escrever essa epístola com caráter missionário. Paulo escreve a carta aos Romanos com o intuito de chegar a outras nações para pregar a mensagem do Evangelho. A carta aos Romanos, por ser tão rica e tão poderosa para nós, ela tem diversos ensinamentos que vão abalizar e fundamentar a nossa fé. E esse capítulo 8, nós podemos extrair grandes conhecimentos, grande aprendizado para nós sobre como ter uma vida debaixo da graça de Deus, segundo o Espírito de santidade e adoção. O capítulo 8, do verso 1 ao verso 39, é basicamente o grande tratado, se eu posso chamar assim, sobre a pessoa do Espírito Santo. Você quer entender um pouco mais sobre a pessoa bendita do Espírito Santo? Leia o capítulo 8 de Romanos. Há pelo menos aqui 15 a 17 vezes a palavra Espírito, se referindo ao Espírito Santo somente nesse capítulo. Então, a ideia do autor aqui é um contraste muito interessante, porque no capítulo 7 da carta aos Romanos,
nós lemos a luta do apóstolo Paulo contra a carne, contra a sua natureza pecaminosa. E no capítulo 8, qual é o contraste? É a vida do Espírito. Se no capítulo 7 nós observamos o apóstolo Paulo falando sobre as lutas, as adversidades do qual ele enfrentava para lidar com a natureza pecaminosa, e ele descreve isso no capítulo 7 o tempo inteiro, principalmente do verso 7 ao verso 25, no capítulo 8, o apóstolo Paulo, iluminado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus para escrever essa carta, ele vai fazer esse contraste do que é uma vida no Espírito, do que significa andar no Espírito. Andar no Espírito, então, significa agir, decidir, planejar e viver sob a direção e o controle do Espírito de Cristo, conforme agora a nossa nova condição em Cristo Jesus, já que somos nova criatura, somos filhos de Deus, filhos da luz. Logo no início, então, de Romanos 8, do verso 1 em diante, o apóstolo Paulo vai trazer para nós e vai observar o poder da santificação do Espírito, tendo em vista que cristãos devem andar segundo o Espírito, não mais segundo as obras da carne, que é o contraste, volto a dizer, que ele vai apresentar no capítulo 7. Ele vai falar dessa luta diária que ele, o apóstolo Paulo, a sua natureza pecaminosa, que a Bíblia chama, o apóstolo Paulo chama de carne, a ideia é essa, natureza pecaminosa, inclinada para o pecado, que milita, que luta contra os desejos espirituais, contra aquilo que é do Espírito. E como que o apóstolo Paulo ele vai nos apresentar essa mudança, essa dinâmica da vida cristã, para que eu e você possamos vencer as tentações, as provações, as lutas que eu e você lidamos dia após dia com a nossa natureza pecaminosa. Continuando aqui então, o apóstolo Paulo observa o poder da santificação do Espírito, ele vista que cristãos devem andar segundo o Espírito, não segundo a carne. Lá em Gálatas, avança um pouquinho a sua Bíblia, algumas páginas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, do verso 16 ao 18, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Verso 25, do mesmo capítulo, de Gálatas 5. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O capítulo 5 de Gálatas é muito interessante para nós sobre essa temática do que significado de andar no Espírito, porque assim como no capítulo 8 e capítulo 7 de Romanos, aqui no capítulo 5 de Gálatas, o apóstolo Paulo, ao escrever a carta para esses cristãos da cidade da Galácia, eram cristãos que amavam o Senhor, mas que estavam vivendo uma vida na carne. Ao ponto, o texto é tão chocante aqui, é que a tradução às vezes alivia um pouco para a gente na leitura. Mas a ideia, se você ler depois o capítulo 5 inteiro, de Gálatas, e Efésios também, mas Gálatas em particular, o apóstolo Paulo está dizendo, afirmando que os cristãos, devido às obras da carne, eles estavam se degladiando um ao outro. Ao ponto de, nesse capítulo, o apóstolo Paulo, em Gálatas 5, ele vai apresentar as obras ou os frutos do Espírito e as obras da carne. Ele vai dizer, é interessante a gente observar aqui no capítulo 5 de Gálatas, quando ele diz no verso 19 o seguinte:
assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí ele faz o contraste, no verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. Não há lei. Percebam a conexão, então, dessa narrativa aqui, do apóstolo Paulo de Gálatas, com o texto que nós acabamos de ler de Romanos capítulo 8, do verso 1 ao 4. O apóstolo Paulo está dizendo que, lá em Romanos 8, o Espírito Santo tem destaque especial. Ele é fundamental no processo da nossa santificação, irmãos. E isso significa andar no Espírito. Andar no Espírito é viver uma vida de santidade, uma vida separada para Deus, que exalta, que glorifica a Deus por meio da sua palavra. Amém. É isso que faz diferença, isso que significa na prática, andar no Espírito. Por quê? É o Espírito Santo, de acordo com o apóstolo Paulo na carta de Romanos, no capítulo 8, é que nos livra do pecado e da morte, irmãos. Mas o que? É que nos dá condições de cumprir a lei de Deus, que é a sua palavra. Mas o que? É aquele que transforma a nossa natureza pecaminosa, corrompível e corrompida e nos fortalece para termos como vencer a carne, a nossa natureza, que é inclinada para as coisas que são opostas à vontade de Deus. Mas o que é que o Espírito faz nesse processo de andar no Espírito? De acordo com o apóstolo Paulo, em Romanos 8, o Espírito também nos garante a adoção como filhos e filhas de Deus. Onde está isso, pastor? Em Romanos 8, verso 14 e 16, volta lá e deixa sua Bíblia aberta, por favor, aí. Romanos, capítulo 8, do verso 14 e 16, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes, olha só a declaração do apóstolo Paulo, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Filhos de Deus. A ideia, então, que o apóstolo Paulo traz para nós aqui no capítulo 8, dessa profundidade, da beleza desse relato bíblico para nós, até aqui, a gente vai ver outras coisas que são apresentadas nesse mesmo capítulo, é que o Espírito, além de nos livrar da morte do pecado, de nos dar condições de cumprir a lei de Deus, de transformar a nossa natureza corrompível, para nos tornar fortes para vencer a nossa carne, ele nos garante a adoção de filhos, mas o que? Ele também traz a garantia da nossa glorificação no estágio final da nossa vida, irmãos. Onde está escrito isso, pastor? Romanos 8, do verso 17 em diante, diz assim: olha só a beleza daquilo que nos aguarda e daquilo que o Espírito Santo, a obra que o Espírito Santo fez na vida dos crentes, definitivamente. Verso 17: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com
com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do teu presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, ao seu tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que não se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Mas esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, verso 26, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, irmãos? Perceba então, nesses versículos que vamos ler aqui, o apóstolo Paulo nos dando a garantia, a certeza por meio do Espírito Santo, do estágio final, de coisas que ainda estão por vir. Mas nós temos a certeza, a garantia, por causa da obra do Espírito Santo na vida do crente. Irmãos, a maior coisa que poderia ter acontecido na minha e na sua vida, e de fato já aconteceu, foi recebermos o perdão dos nossos pecados e termos sido selados pelo Espírito Santo para a vida eterna, irmãos. Essa é a maior obra que o Espírito Santo fez e faz na vida do crente. É o processo da santificação, de nos tornarmos mais parecidos ou semelhantes a Jesus Cristo. Na Bíblia olhamos e lemos várias vezes a expressão andar. Essa palavrinha, andar, que tem um sentido mais do que caminhar, também este, mas de imitar, de seguir. Não é à toa que lemos no Antigo Testamento em vários momentos a expressão assim, principalmente no período dos reis de Israel. E fulano andou segundo fulano de tal, o rei tal, seguindo os costumes do seu pai. Geralmente, na maioria das vezes, quando nós vemos essa expressão no livro de Reis e de Crônicas, filme de Reis, é um sentido negativo. Na maioria das vezes. Nós vemos nas Escrituras que Enoque andou com Deus. Nós lemos nas Escrituras que outros personagens andaram com Deus. A ideia é de seguir o caminho, de obedecer a lei de Deus, de obedecer a palavra de Deus. Isso, então, para nós, nos dias de hoje, andar no Espírito é o quê? Obedecer a palavra de Deus, irmãos. Não tem nenhum mistério nisso. Andar no Espírito, para nós, é obedecer a Jesus Cristo e a sua palavra. Isso é andar no Espírito. E é tão difícil, irmãos, obedecer a palavra de Deus para nós. Mas às vezes nós criamos situações que andar no Espírito é um negócio, sabe, distante, uma coisa etérea, uma coisa, sabe, meu Deus, não, irmãos, é muito simples. Nós temos dificuldade de cumprir, é verdade.
Mas a luz da palavra, andar no Espírito, é obedecer à lei de Deus. É obedecer à palavra de Deus. Isso é andar no Espírito. E ao longo das Escrituras no Antigo Testamento e no Novo, andar é caminhar, é obedecer, é seguir a palavra. É guardar os mandamentos. É praticar os mandamentos. O apóstolo Paulo ensina que quando estamos fora da graça de Cristo, vivemos uma vida miserável. Em que sentido? Espiritualmente falando. Por quê? Nos tornamos escravos do pecado. Romanos 8, que nós acabamos de ler, nos faz entender que uma vida em santidade nos concede a libertação da condenação e a vitória sobre o pecado, irmãos. O texto que nós acabamos de ler diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por causa de nós mesmos? Não, irmãos. Por causa da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário, por mim e por você. Quem é o acusador das nossas vidas? É Jesus, irmãos? É o Espírito Santo? Não, irmãos, é o cancro. É o diabo. Ele é o acusador. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Isso significa que é para viver uma vida de qualquer maneira? Não, irmãos, porque o mesmo apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 6, ele diz o seguinte, se tiver que sua Bíblia aberta aí, verso 1 ao 2, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? A afirmação do apóstolo Paulo, no verso 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? A indagação que o apóstolo Paulo faz aqui é que aqueles que foram alcançados pela graça de Jesus, que foram selados pelo Espírito Santo de Deus, vivem agora uma vida de santidade. O seu prazer não está mais no pecado, mas em obedecer a palavra de Deus, em ouvir a palavra de Deus e praticá-la. E isso somente se torna possível mediante uma vida de comunhão com Deus. Jesus Cristo, juntamente com o Espírito Santo, que habita de nós. Paulo não está criticando aqui nesse texto, irmãos, a lei de Deus, porque ela é importante. Ela nos traz a consciência do pecado. Como é que é no Antigo Testamento? Sempre que procurar fazer isso, irmão, ao longo desse ano, vocês vão ficar cansados de me ouvir falar isso, vários momentos. Por quê? Já que vamos estudar o Antigo Testamento, mas é sempre importante fazer essa ponte do Antigo com o Novo, para clarear algumas coisas para nós. No Antigo Testamento, quando alguém cometia um pecado, sempre havia necessidade de se fazer algum sacrifício de algum animal, certo? Isso acontecia todo o santo dia. Todo dia existiam sacrifícios que eram realizados para perdão de pecados. Qual é a ideia disso no Antigo Testamento? Para nós, que o pecado sempre jaz à porta da nossa vida, do nosso coração. Pecamos todo o dia. Todo dia. Pensou, pecou. Acordou, pecou, irmão. Sonhou, pecou. Não tem para onde correr, irmão. Olhou, pecou, irmão. Não tem jeito, irmão. Ah, eu nunca pequei. Mentira. Pecou. Pecou, irmão. Não tem jeito. Então, os sacrifícios do Antigo Testamento eram diários para apresentar que nós pecamos todos os dias e a nossa insuficiência, a nossa inabilidade de perdão de pecados por nós mesmos. Precisávamos de alguém para nos perdoar os pecados. Com a vinda de Jesus, é coisa linda. Os sacrifícios que eram realizados todos os dias
eles foram feitos uma única vez, irmãos, em Jesus Cristo. Significa que eu e você não pecamos mais? Não, irmão. Mas agora nós temos um advogado. Nós temos um juiz reto, justo, perfeito, santo, que intercede por nós. E aqui no texto, de acordo com o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, irmãos. Por isso que não há nenhuma condenação para crentes em Cristo Jesus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, por causa do perdão dos pecados de Jesus na cruz por mim e por você. Isso faz com que eu e você e os crentes espalhados na face da terra possam de verdade andarem no Espírito. Porque agora eu e você temos condições, por causa da obra do Espírito Santo nas nossas vidas, de rejeitar o pecado, de dizer não para as propostas do pecado. O pecado hoje não tem mais poder para nos escravizar. Podemos dizer não para ele, por causa dessa obra maravilhosa de Jesus na cruz. Continuando, Paulo então, aqui nesse texto, nos mostra a obra do Espírito Santo e a fraqueza da lei diante dele. Porque se nós tivéssemos condições de vencer nossa natureza pecaminosa, Deus não precisaria ter sido feito carne. O texto que nós lemos fala isso aqui. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, porque fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o quê? O pecado. Cristo, o nosso Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, ele encarnou e se fez carne, ele habitou entre nós, ele recebeu da sua natureza, na sua carne, os nossos pecados na cruz do Calvário, irmãos, para nos perdoar. Até quando? Para sempre, irmãos. O sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado, irmãos. Não de alguns pecados, mas de todo o pecado, irmãos. De todo o pecado. Por isso, eu e você podemos andar no Espírito, em obediência à palavra dele, em gratidão a ele, em glória a ele. A vinda do Senhor foi um decreto contra o pecado do ser humano, dando-lhe condição para ser livre da condenação. Quando recebemos o Espírito Santo e somos dirigidos por ele, nós nos tornamos livres das correntes, das amarras do pecado e temos condições de prosseguirmos para uma vida que glorifica a Deus em cada ato que nós podemos fazer e realizar. Nosso relacionamento com os nossos pais, entre marido e mulher, com os nossos filhos, entre ovelha e pastor, pastor e ovelha, no nosso ambiente de trabalho, na nossa relação com o trabalho, nossa relação com o dinheiro, os nossos relacionamentos interpessoais, tudo precisa glorificar e exaltar o nome do Senhor. E isso significa andar no Espírito. Andar no Espírito, irmãos, não é viver como se cristãos vivêssemos no mundo da lua, que não dialoga com ninguém, que não conversa com ninguém, porque estamos andando no Espírito, ou supostamente no Espírito. Não é essa a proposta da vida cristã. Uma vida isolada, sem conexão com a realidade, sem estar atento às necessidades um do outro, sem perceber a vida um do outro, sem cuidar um do outro. Isso é andar no Espírito. Isso glorifica e exalta a Deus.
A palavra do Senhor então nos ensina aqui em Romanos 8 que nos tornamos livres da lei do pecado e da morte, porque em Cristo, por causa dele, ele nos livrou da lei do pecado e da morte, porque Deus nos compreende, ele conhece a minha, a sua situação, e por isso, para aqueles que estão em Cristo, já não há mais condenação. Para viver conforme nós queremos viver? Não, mas para vivermos para a glória de Deus, irmãos. Uma vida separada para Ele. Fomos salvos da penalidade do pecado, fomos salvos do poder do pecado e seremos salvos no porvir da presença do pecado, irmãos. O que significa isso? Que a obra de Cristo aplicada em nós por meio do Espírito Santo é completa. É completa. A atuação do Espírito Santo na vida do crente, ela é real e é completa. Ele nos santificou, irmãos. Ele nos separou para o louvor da sua glória. A imagem bíblica do andar nos aponta para a nossa realidade diária de caminhar, nos deparando, nos defrontando com novas e situações das mais diversas, desafiadoras possíveis, para as quais o Espírito Santo nos conduzirá de forma segura, conforme a palavra de Deus nos apresenta e nos traz. Eu e você podemos estar na igreja, mas se nós não obedecermos à cabeça, que é Cristo, estamos desligados dele. Ou minimamente adoecidos, espiritualmente falando. Ou atrofiados, espiritualmente falando. A obediência genuína que Deus deseja nunca poderá ser alcançada por obrigação, mas apenas pela motivação do Espírito Santo nas nossas vidas. Andar, seguir ou caminhar com Cristo é submeter toda a nossa visão de mundo ao senhorio de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Pergunta que eu faço essa noite, primeiro para o final. Esse andar no Espírito é: você tem submetido a sua vida em todas as áreas ao senhorio de Jesus Cristo? Ele tem sido de fato o Senhor da sua vida em todas as áreas? Ou tem alguma área que não, isso aqui é comigo, pastor, isso aqui Jesus não resolve não, só eu. Como tem sido o seu caminhar com o Senhor? Porque seguir e andar no Espírito Santo de Deus é se deixar ser tocado pelo caminho da vida de Cristo. É não ter nenhum ponto de vista que não seja do próprio Deus, a partir das lentes do Evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Quem caminha com o Espírito Santo não fica estagnado, espiritualmente falando, mas ele está em constante desenvolvimento e crescimento espiritual, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é andar no Espírito. É crescer na fé. É conhecer a palavra dele. É amar a Jesus Cristo. É amar as pessoas. É se doar. É se colocar no lugar do outro. É tirar a individualidade em prol da comunidade. Isso é andar no Espírito. Isso é obedecer ao Senhor. Isso glorifica a Deus. Mas muitos acabam paralisados na sua fé porque pensam que andar no Espírito é viver de maneira estranha, esquisita, sem se relacionar com as pessoas.
viver com uma vestimenta estranha e acha que isso é glorificar, é andar no Espírito, é fazer coisas esquisitas, ter práticas contrárias às Escrituras, que supostamente parecem ser muito espirituais, mas que na verdade podem ser desencaminhadas por um sentimento egoísta do próprio coração. Mas andar no Espírito, irmãos, é reconhecer a nossa fraqueza, é reconhecer a nossa debilidade, como o apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, descreve o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo. É reconhecer a própria limitação, a própria miséria humana. Reconhecer a nossa insuficiência, a nossa inabilidade para depositarmos a nossa confiança, a nossa expectativa no autor e consumador da nossa fé. Isso é andar no Espírito. É reconhecer que sem Cristo não somos nada, que carecemos da sua graça, que carecemos da sua misericórdia, da sua bondade. Concluo dizendo o seguinte: compreendemos que recebemos a libertação do pecado. As obras da carne não têm mais poder de nos dominar mais. Podemos dizer não para elas. Porque nós somos agora guiados pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. O Espírito Santo habita nesse exato momento na sua vida e nunca mais vai sair, irmãos. Tem noção do que significa isso? No Antigo Testamento, o Espírito Santo habitava e se retirava. Habitava e se retirava. Com a vinda de Jesus Cristo e depois do dia de Pentecostes, lá em Atos 2, o Espírito Santo passou a habitar definitivamente na vida do crente e nunca mais vai nos abandonar, irmãos. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Selados pelo Espírito Santo. Recebemos de Deus tudo o que precisamos para viver segundo a sua vontade. Não temos mais razão, motivo para andarmos nos sujeitando à carne, à nossa natureza pecaminosa, aos desejos que não glorificam e não exaltam ao Senhor. Podemos rejeitar em nossas vidas e praticar as obras de justiça que revelam o Filho de Deus em nós. Esse é o convite para andar no Espírito nessa noite para nós. Praticar as obras de justiça do Filho de Deus em nós. Com amor, com graça, com misericórdia, com compaixão, demonstrando ao mundo amor que tem faltado a tantos, inclusive para muitos cristãos odiosos, cristãos briguentos nas redes sociais, amargos, sabe? Porque estão se deixando levar pelas obras da carne, não pelo fruto do Espírito. Paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão, amor. Tudo isso faz parte da nossa vida agora em Cristo Jesus, irmãos. Estão disponíveis para todo crente. Feche seus olhos e vamos orar. O que tem impedido você de andar no Espírito? Quais têm sido as suas lutas diárias, pecados que eu e você temos cometido, seja em secreto, seja visivelmente, e que nos impede de andar no Espírito, que são empecilhos para crescermos na fé, aprendermos mais do Senhor, obedecendo a sua palavra, praticando a sua palavra, tendo maior sensibilidade espiritual uns com os outros, demonstrando amor, afeto, gratidão uns com os outros. Isso não dá no Espírito.
praticando obras de justiça que exaltam, que glorificam a Deus. Senhor, rendemos graças a Ti nessa noite, pedimos, Deus, ajuda-nos a andar no Espírito, porque a obra do Teu Santo Espírito em nós foi completa. E queremos agora, Deus, praticar, viver no Espírito. Perdoa-nos, ó Deus, quando andamos na carne, andamos na força do nosso braço, andamos, ó Deus, não ouvindo a Tua palavra, mas ouvindo nosso próprio coração, os nossos próprios desejos, não compreendendo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, em nos perdoar definitivamente os pecados, o poder do pecado e a escravidão do pecado em nós, que foi derrotado na cruz. Possamos crer nessa verdade bíblica e agora, Deus, a partir de hoje, seja um marco diferente da nossa caminhada cristã. Que essa série de mensagens sobre vida cristã autêntica, abrindo hoje como andar no Espírito, seja um diferencial na nossa caminhada com o Senhor a partir de hoje. Possamos ser tocados pelo Senhor, sermos graciosos uns com os outros, amorosos, misericordiosos, justos, ouvindo e praticando a Tua palavra dia após dia. Ó Deus, que o acusador das nossas vidas, o inimigo de nossas almas, que nós não venhamos a ouvir os seus ataques vis, terríveis, que nos condenam, que nos colocam, ó Deus, numa situação contrária às verdades da Tua palavra. Que venhamos a ouvir as Escrituras, praticá-la, crer nessas verdades dia após dia, obedecendo a lei do Senhor, que é viva, que é limpa, que é pura, que santifica, que nos purifica e que nos aponta para o caminho que devemos seguir e trilharmos. Abençoe os meus irmãos e irmãs que se encontram aqui e estão ouvindo a Tua palavra, para que andemos no Espírito, em obediência ao Senhor, com a mente cativa a Cristo e a Tua palavra, para que sejamos edificados pelo poder do Evangelho dia após dia. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, que as ricas consolações do Santo Espírito de Deus sejam derramadas sobre a comunidade Batista Redenção e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deve se colocar de pé mais uma vez, vamos adorar o Senhor, encerrando o culto dessa noite com alegria. E no próximo domingo, querendo Deus, às 9 horas da manhã, seremos juntos adorando o Deus vivo na nossa escola bíblica dominical às 9 horas e às 10h15 o nosso culto público e às 19 horas o nosso culto noturno. Deus abençoe a vida de cada um de nós.
Thank you.